Boa tarde, gente. Nosso assunto de hoje, vai ser sobre os números inteiros, ok? Então eu vou dar algumas dicas sobre o que é números inteiros para ajudar vocês na tarefa, certo? Não esqueçam de ler o assunto, certo, gente? Aqui é algumas dicas. Então, ó, nos números inteiros, conjuntozinho dos números inteiros, ó, nós temos a representação dele que é pela letra Z, certo? Então, como vocês estão vendo aqui, ó, ele parte do zero para a direita e ele também parte do zero para a esquerda, beleza? Então, do zero para a direita são todos números positivos, certo? Quando a gente caminha para cá, ó, são todos números positivos, ou seja, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Não coloquei o sinalzinho porque número positivo não precisa colocar o sinal. Se ele não tem o sinal, a cruzinha, a gente já sabe que é positivo, ok? Então, ó, ele vai caminhando para a direita, então ele vai até rumo ao infinito. Então ele vai do zero a mais infinito, ou seja, você não termina nunca de contar. Quando ele caminha para a esquerda, ó, do zero para a esquerda, nós temos números negativos, ou seja, só números negativos. Então ele caminha para menos infinito, certo? Quando a gente caminha para a direita, nós vamos até mais infinito. Se caminha para a esquerda, vamos para menos infinito, ok? Então vejam bem. Vejam bem aqui uma coisa. Então vejam bem uma coisa. Então nós temos aqui, ó, 1, 2 e 3. Por que eu contei só o 3? Porque nós temos esses três pontinhos aqui, ó, que indica que a conta não acabou, né? Então indica que ela segue, certo? Da mesma forma temos desse lado aqui, ó, para não confundir vocês. Então, pessoal, para que servem os números inteiros? Eles servem para medir temperaturas, para medir comprimento, para medir espaço, para medir várias coisas, né? Certo? Tanto na escala negativa como na escala positiva. Por exemplo, se eu disser assim, ó, menos 4 graus, isso é uma temperatura fria, né? Se eu disser 4 graus, já é uma temperatura mais quente um pouco, certo? Vamos para outro exemplo aqui, ó. Se eu disser 50 graus, é diferente de eu dizer menos 50 graus. Então aqui, muito frio, e aqui começando a ficar quente, né? Ou seja, tá quente, mas não tá tão quente. Mas aqui, ó, menos 50 graus está muito frio, certo? E 50 graus já está uma temperatura relativamente quente. Ok, pessoal? Outra coisa, por que são chamados de números inteiros? Porque não possuem vírgula. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, 0,5, 1,3, 4,8. Então nenhum númerozinho desses aqui são inteiros, porque tem a vírgula separando um número do outro, certo? Então número inteiro ele não possui vírgula. Por exemplo, menos 3, menos 2, menos 100. Pode ser tanto negativo quanto positivo. Se eu disser mais 2, mais 3, mais 100, mais 500. Se ele não tiver vírgula, ele é inteiro, certo? Se tiver vírgula, é decimal. Ele não é um número inteiro. Por isso que é chamado de número inteiro. Então, por que são chamados de inteiros? Porque não possuem vírgula, certo, pessoal? Então, se o número é inteiro, ele não possui vírgula. Outro exemplo, se eu tiver aqui o número 19, 19 é inteiro.
Se eu colocar aqui uma vírgula, ó, vai ficar 1,9. Ele já não é mais inteiro. É um número que decimal, certo? Ok? Então espero ter ajudado vocês. Boa sorte na atividade. E quando terminarem, alguma dúvida vocês coloquem no privado, certo? Que eu respondo. Valeu!